Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo. Vamos mais uma vez para um aprendizado, vamos para mais uma reflexão. Eu quero convidar você para ficar comigo até o fim neste vídeo, pois nós vamos falar de um tema muito importante, de um tema muito legal, e o tema dessa mensagem de hoje, inclusive, ele é um pouco sarcástico, né? Ele é um tom de brincadeira para que a gente possa levar a mensagem de uma forma diferente. Então, o tema da mensagem de hoje é seja do contra. Seja do contra. Eu quero motivar você a ficar comigo até o final. Além disso, curta o nosso canal, compartilhe esse vídeo, passe a seguir o nosso canal, ative o sininho das notificações para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas e assim a gente possa contribuir para uma sociedade, para uma vida melhor, cada vez mais para as pessoas que nos cercam. Queridos, eu pensei muito sobre o tema de hoje. Pensei muito. E ao longo desta semana, ao longo desses últimos 15 dias, eu comecei a experimentar algumas coisas que eu preciso falar com vocês sobre isso. Eu quero falar para vocês de um tema essencial, nada mais é do que a nossa capacidade de fazer o bem. E por que o tema da mensagem é seja do contra? Porque nós vivemos numa sociedade onde a maioria das pessoas, ou na maioria das vezes, nós estamos vendo o contrário do fazer o bem. Nós estamos vendo mais comportamentos maldosos, comportamentos maliciosos, comportamentos manipuladores, onde isso com certeza não agrada a Deus e mais cedo ou mais tarde essa conta chega para quem pratica. Então a mensagem de hoje é uma mensagem para que nós sejamos do contra, mesmo estando numa sociedade ruim, mesmo estando numa sociedade que julga, mesmo estando em uma sociedade que cancela, mesmo estando numa sociedade que denigre, mesmo estando numa sociedade que aponta o dedo, sejamos aqueles praticantes do bem. Sejamos aqueles que exortam, sejamos aqueles que direcionam, sejamos aqueles que façam aquilo que é adequado e que é o correto. E essa responsabilidade é ainda maior se você exerce um cargo de liderança na empresa que você atua. E essa responsabilidade é ainda maior se você é o chefe da sua casa. Essa responsabilidade é ainda maior se você exerce um papel de influência na sociedade onde você vive. Afinal de contas, todos nós somos chamados a esse processo de liderança. Mas aqueles que exercem um cargo formal e aqueles que possuem uma autoridade delegada no cargo, essa responsabilidade é ainda maior. Então eu quero trazer para vocês uma reflexão que está no livro de Gálatas. É o livro do apóstolo Paulo. Ele escreveu para a igreja de Gálatas uma mensagem de perseverança. O quanto você é perseverante? Olha para você agora e pensa assim, eu sou uma pessoa perseverante? Eu persevero nas coisas que eu quero? Eu persevero nas coisas que eu acredito? Eu persevero nas coisas que eu sinceramente creio? E essa mensagem de hoje traz 3 aprendizados profundos e olha que eu vou falar para vocês apenas 2 versículos do trecho bíblico, mas é um trechinho muito pequeno, mas tem 3 aprendizados genuínos, generosos e profundos aqui. Pega a sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. A palavra de Deus vai falar assim, olha, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Vamos de novo. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Meu Deus do céu, essa mensagem é muito forte. Olha só, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio ou no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família
da fé. Essa mensagem de Paulo para a igreja de Gálatas me denota uma mensagem de engajamento, né? Uma mensagem de ânimo, onde ele gera nos membros daquela igreja, e quando eu falo igreja não é templo, igreja é a sociedade, o convívio, onde ele diz para eles uma mensagem de perseverança. Na minha opinião, na minha concepção, Paulo está dizendo para eles assim: ei, levanta a cabeça. Independente do que está acontecendo, independente do que você está vendo, independente do que você está passando, ei, levanta a cabeça. Por que esse desânimo? Não negocia com o que é o certo, não. Não negocia com aquilo que é princípio, não. Não negocia com aquilo que é o correto, não. Faz o que tem que ser feito de forma correta, de forma certa. Faz o bem, mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que ninguém esteja fazendo e mesmo que ninguém esteja cobrando. Faça o bem. Está na sua mão fazer o bem mediante ao seu padrão de comportamento dentro dessa sociedade na qual você está inserido, que você faz parte. E essa mensagem de Paulo, ela mexe com a gente porque ela traz 3 aprendizados importantes para que você possa aplicar na sua casa, no seu bairro, nos seus relacionamentos, com seus amigos e principalmente na sua carreira, na sua empresa, onde quer que você trabalhe, porque todos nós somos chamados a influenciar positivamente os outros. Mas se você tem um cargo de liderança formal, a régua para você é ainda mais alta. A régua para você vai ser medida de forma forte. Porque para quem muito é dado, muito será cobrado. E se nós temos acesso à informação, e se nós temos acesso a orientações de como liderar bem e de como liderar melhor, essa régua para nós vai ser forte. E o primeiro aprendizado que vem nessa mensagem para mim é o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem. Primeiro, anota no seu livro aí, anota no seu caderno. Não nos cansemos de fazer o bem. Mas só que a gente sai aí pelas ruas, a gente sai nos ambientes que a gente vai, e o que a gente vê na maioria das vezes? Comportamentos errados. Quebra de princípios, quebra de valores, manipulação, coisas erradas, conflitos de interesse. Tudo aquilo que vai contra ao fazer o bem. E muitas das vezes, conversando com as pessoas, dizem assim: mas se não for assim, a gente não se sustenta. Se não for assim, a gente não se mantém, tem que julgar o jogo. Assim, meu Deus do céu. Como que pode? Como que pode, em uma sociedade, a gente desvirtuar princípios e valores? E como que pode nós quebrarmos princípios e valores que vão nos direcionar a uma vida cada vez mais próspera? Mas a falsa sensação de julgar o jogo do momento pode expor todos nós a um futuro trágico. Então eu quero trazer para você o seguinte ensinamento: não para de fazer o que é certo. Não para de fazer o bem. Não negocia com isso, porque não vai terminar bem. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Todo princípio que você quebra, todo princípio que eu quebro, vai nos quebrar lá na frente. Fato. Todo princípio que uma pessoa quebra, quebra ela lá na frente. E aí não tem jeito depois de tentar consertar o que já foi quebrado. Não nos cansemos de fazer o bem. Valdemar, mas estão fazendo serviço sem nota. Se eu não fizer, eu não vou me sustentar. Faz serviço com nota. Valdemar, mas eu tenho que manipular esse dado nesse relatório, senão não é aprovado. Faz a informação correta. Se tiver que pedir desculpa, peça desculpa. Se tiver que falar que errou, errou e assume o risco, mas não dá o jeitinho mediante a fazer o que é errado. Faça sempre o que é certo. Ah, mas se eu não falar mal daquela pessoa, ela vai pegar o meu lugar. Deixa pegar, mas não se venda. Não minta. Não negocie princípios. Porque mais cedo ou mais tarde,
nós vamos cair na armadilha que nós mesmos criamos para nós. Recentemente, conversando com uma pessoa de muita autoridade e de muita referência para mim, ela disse assim: Valdemar, eu a partir de hoje estou determinando nenhuma quebra de princípios mais na minha vida. Eu renuncio toda quebra de princípio. Eu disse para ela assim: a melhor decisão da sua vida. E em poucas horas ela começou a ver mudança no ambiente. Em poucas horas. Ela começou a identificar as coisas avançando, evoluindo, ela começou a perceber que o cenário estava mudando. Por quê? Porque ela começou a fazer o certo, ou ela recomeçou um processo de fazer o certo, baseado nisso que Paulo está dizendo em Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem. Desanima não. Se mantenha firme, se mantenha íntegro, se mantenha de forma correta, fazendo o que é certo, fazendo o bem, fazendo o que é íntegro, fazendo o que é honesto. Os frutos vêm na sequência. Porque aquele que cumpre princípio, Deus cumpre promessa. Então esse é o primeiro ensinamento desses 2 versículos simples aqui. Não nos cansemos de fazer o bem e não paremos de fazer o bem. Vamos nos manter perseverantes e firmes naquilo que é íntegro e na conduta certa. Olha o segundo ensinamento logo após essa frase. Pois no tempo certo colheremos. Essa mensagem é uma mensagem de esperança. Se a primeira mensagem, não nos cansemos de fazer o bem, é uma mensagem de perseverança, a segunda, pois o tempo certo colheremos, é uma mensagem de esperança. Dizendo assim: ei, se você fizer o bem, se você fizer o que é certo, se você fizer o que é íntegro, lá na frente a conta fecha. Eu estou tão feliz porque na minha cidade foi escrito um livro por um autor muito querido e foi feito um livro sobre os alunos de referência da minha cidade. E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, o meu nome foi citado como um dos alunos referência da cidade. Alunos que passaram ao longo do tempo pela cidade. E o meu nome foi citado. Tem um capítulo inteirinho falando do Valdemar, como um dos alunos referência da minha cidade natal. Sabe? E eu olho para essa postagem, eu lembro logo que no final a conta fecha. Quando você não deixa de negociar horas de estudo, quando você renuncia a amizades erradas, quando você frequenta somente ambientes que vão te projetar, quando você determina conscientemente o caminho que você quer traçar, a conta uma hora fecha. E é isso que Paulo está dizendo. Não cansemos de fazer o bem, pois ao seu tempo colheremos. E a colheita sempre vem. Agora, se a gente determina e se a gente decide fazer o mal, fazer contenda entre os irmãos, falar mal do outro, manipular informação, fazer coisa errada, negociar princípios, negociar valores, no tempo certo a gente vai colher os frutos dessa indecisão e dessa tomada de decisão errada também. É fato. E aí o caminho está à nossa frente. Qual o caminho que cada um de nós queremos seguir? Qual o caminho que cada um de nós vai traçar para a sua jornada? É uma decisão individual. Não tem jeito. É uma decisão onde cada um vai ter que tomar por si. Para o bem comum, mas principalmente para o bem individual. Então, não cansemos de fazer o bem, pois ao seu tempo colheremos. Essa mensagem é muito boa, porque ela traz esperança ao nosso coração. Ela traz esperança para a nossa vida. E o terceiro aprendizado, que é o mais legal de todos. Veja, não cansemos de fazer o bem, primeiro ensinamento dessa passagem. Pois ao seu tempo colheremos, segundo ensinamento dessa passagem. E olha o terceiro, se não desfalecermos. Ou seja, se não desanimarmos. Não adianta fazer o bem um dia. Não adianta fazer o bem uma vez por semana. Não adianta fazer o bem uma vez por mês. Tem que fazer todo dia, toda hora, em todo lugar,
É agir com integridade e honestidade, independente da situação. Mas não tem ninguém olhando, Valvimar, não tem problema, seja íntegro aí. Porque a integridade e a honestidade é medida quando não tem ninguém olhando e você está ali fazendo certo, você está ali fazendo o correto, você está ali mantendo firme na sua postura. É muito legal falar disso. Quando nós começamos a compreender e a entender que o princípio da autorresponsabilidade é quando eu faço o que é certo, mesmo que ninguém esteja pedindo, mesmo que ninguém esteja cobrando e mesmo que ninguém esteja fazendo. Esse é o princípio básico. Então Paulo vem exortar a igreja de Gálatas, mas ao mesmo tempo essa mensagem serve para hoje, para os dias atuais, e vem dizer assim: não se cansem de fazer o bem. Ou então não se canse de fazer o certo. Ou então não se canse de fazer o que é íntegro. Porque no tempo certo você vai colher os frutos disso. Agora você não pode desanimar. Você não pode fazer uma vez por semana. É fazer o bem todo dia. É fazer o bem toda hora. É fazer o bem quando não tem ninguém olhando. É fazer o bem mesmo que te peçam para fazer jeitinho. Valvimar, mas o mercado está muito competitivo, a concorrência está muito cruel, então eu tenho que me adaptar. Vai, para você ver onde vai terminar isso. E muitas das vezes a gente não entende por que as empresas têm tanto processo de processo judicial, absenteísmo, rotatividade, tantas reclamações trabalhistas. Por quê? Porque pode ser um sinal, inclusive, de quebra de princípio. Quando a gente deixa de ser íntegro aqui, as coisas vão pelo ralo, pelo outro local. Quando a gente deixa de ser correto aqui, quando a gente deixa de ter uma comunicação transparente, clara, honesta, íntegra aqui, mais cedo ou mais tarde eu tenho dispêndios de outra forma. Quer ter o sucesso na sua empresa? Quer ter o sucesso na sua liderança? Seja íntegro e faça o que é o correto. Seja justo, todo dia, toda hora, em todo lugar. Quer um relacionamento duradouro na sua vida pessoal, na sua vida profissional? Seja íntegro. Faça o bem sempre. Não negocie princípios. Quer conviver bem em sociedade? Faça o bem sempre. Porque quando eu devolvo o mal com o mal, eu estou me igualando a esse mal. E aí, não tem posicionamento cristão nenhum nesse aspecto. Se eu estou devolvendo o mal com o mal, eu estou me igualando com o mal. Essa mensagem é forte, mas é uma mensagem necessária para a gente poder aprender e para a gente poder tirar as devidas conclusões sobre o nosso papel nesse cenário todo que nós estamos construindo. Ei, essa mensagem é para você, como um sinal de perseverança, como um sinal de impulsionamento para você decidir fazer o bem todo dia, para você entender que no tempo certo você vai colher. Valvimar, mas está demorando, relaxa. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Não é da nossa forma, é da forma de Deus. Agora não podemos desanimar. Não podemos desfalecer. Não podemos fazer uma vez e achar assim, não está dando certo, eu vou parar. Não pode. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos dando a oportunidade para que a coisa não avance. Nós temos que nos manter firmes. Nós temos que nos manter na integridade. Nós temos que nos manter na firmeza. Essa semana eu tive uma experiência muito gostosa de fazer uma palestra, né? Palestrar para um grupo de jovens. E uma das pessoas me perguntou assim, qual que é a dica para empreender? A minha resposta para essa pessoa foi, o que você faria de graça? Aí está o segredo de empreender. Porque empreender nada mais é do que transbordar para o outro aquilo que você carrega. E, consequentemente, você é pago por isso. Mas se você não for pago por isso, você vai continuar transbordando, porque é o bem que a gente faz. Valvimar, mas não vamos viver de ilusão, porque temos conta para pagar, temos boleto chegando, claro. E aí a gente acaba precificando e tornando o nosso propósito um negócio. Mas dica para empreender, identifica o que você é muito bom, o que você faz muito bem e transborda na vida do outro. Pratica o bem. Agregue valor na vida das pessoas. Ei, líder, esse recado é para você. Vira a chave.
A era da chefia já passou. Seja um líder de verdade. Seja um líder que impulsiona, seja um líder que incentiva, seja um líder que influencia, seja um líder que cria proximidade, seja um líder que confia, seja um líder que pratica o bem, seja um líder justo. Porque no tempo certo você vai colher os frutos. Mas não pode desanimar, não pode parar, não pode fazer uma vez só. Fechado? Então essa mensagem de hoje é para trazer você para esse entendimento e eu espero que tenha feito sentido. Eu espero que agregue valor para a sua vida. Não é mensagem motivacional, não é mensagem para poder anestesiar você, não. É uma mensagem de perseverança, para que você crie persistência na sua trajetória pessoal e profissional. Fechado? Um forte abraço. Não esquece de seguir o nosso canal, não esquece de ativar o sininho das notificações para você receber os nossos conteúdos, porque assim também a gente acaba chegando a mais pessoas. E não esquece de comentar e encaminhar esse vídeo para os seus amigos. Um forte abraço, fiquem com Deus.